Vamos começar com a nossa oração inicial, né? Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, pedir que nosso Pai, nosso Senhor, onipresente e onipotente, nos envie sua luz e seus Espíritos benfeitores para que estejam conosco aqui nessa noite de estudo, de amor, de fé, de esperança, de ensinamentos de Jesus Cristo. Que consigamos sair daqui melhores do que quando chegamos, que consigamos sair daqui com muita luz, muita paz, muita fé e muita harmonia no nosso coração. Que assim seja. Então, gente, superando a ansiedade, confiança em Deus e em equilíbrio. Quem nunca teve ansiedade nessa vida, né? Vivemos num mundo completamente ansioso. Nós temos dados, né, gente, que a ansiedade é considerada o mal do século XXI pela OMS, com um aumento de 25% nos casos globais após a pandemia. O Brasil lidera esse ranking, gente. 9,3% a 10% de toda a população brasileira tem transtornos de ansiedade. Fatores como hipervigilância, incertezas, excesso de informação, isolamento social contribuem para esse cenário, exigindo até tratamento, né? Hoje nós temos o famoso TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e muita gente tem. E o que acontece? Isso são impactos, né, que vêm e que essa ansiedade, né, causas e sintomas que a gente acha que é da nossa vida moderna, mas que pelos estudos, os relatos de Jesus, a gente vê desde lá da época de Jesus que o homem já era muito ansioso, já era muito preocupado com o seu amanhã. E aí Jesus vinha para trazer a palavra e dizer que não é assim, que a gente não tem que ter essa ansiedade. Mas a gente vive, né, nesse mundo, a gente tem cansaço excessivo, a gente tem as redes sociais que impulsionam cada vez mais essa ansiedade, a gente vive num mundo muito corrido e a gente vai se deixando levar por tudo isso. O que acontece? A gente é tipo efeito manada, né? As pessoas vão levando um estilo de vida e a gente vai entrando na onda do estilo de vida da maioria. E o que acontece? A gente se cobra demais, né? Parece que nos tempos atuais a gente tem que estar sempre produzindo. Vocês já perceberam isso? Quando a gente descansa, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. A gente não tem mais aqueles hábitos de antigamente de se reunir na mesa, a família, conversar, de se reunir na sala, sentar e conversar, de ficar uma tarde sem fazer nada. Tá saindo bem, porque eu não sou muito acostumada com o microfone. Então a gente está todo o tempo se cobrando que a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Ou a gente tem que estar fazendo academia, ou a gente tem que estar fazendo um exercício, ou as mães têm que estar fazendo uma comida, uma faxina, uma limpeza, arrumando um roupeiro, ou a gente tem que estar assistindo uma série, porque isso virou, né, nostálgico, tu saber quantas séries tu assistiu, tu ter conversa para conversar com outras pessoas, ou tu tem que estar lendo tantos livros. A gente está o tempo inteiro se cobrando. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E isso é bom a gente estar produzindo e fazendo. Mas, como tudo na vida, a gente sempre comenta, e o Espiritismo nos ensina que para tudo tem que ter equilíbrio. Se exercitar é ótimo para a mente, para o corpo, para tudo. Né? Ler é bom. Assistir é bom, mas a gente tem que se dar o tempo também
parar, de conversar, de ficar quieto, de mentalizar coisas boas, porque senão a gente vive nessa, sempre correndo atrás, e a gente vive nessa pressão social, que parece assim, que o dia que eu dormi um pouco mais tarde, ou o dia que eu resolvi ficar em casa, e fazer um chimarrão, e sentar na frente da TV, ou fazer, parece que eu tô errada, daí eu tenho aquele sentimento de culpa, de não estar produzindo. Esses dias o meu primo, Diógenes, que ele vem palestrar aqui também, ele tem nenê pequeno. E ele disse que correu, ele trabalha muito e tal. Eu falei com ele essa semana. E ele disse, eu disse, meu Deus, primo, nós estamos tentando fazer um encontro de família, da nossa família, porque faz muito tempo que a gente não se encontra todos para se ver, e tem muito bebê novo na família que uns não conhecem os outros, de tanto tempo que faz que a família toda não se vê. E nós estamos tentando organizar isso, e ele disse, é muito corrido. Essa semana eu cheguei em casa, ele disse, e eu tinha treino. E daí eu olhei, estava o Carlos e a Ellen sentados lá, brincando, e eu pensei, nossa, mas eu tenho que ir no treino. Mas eu não vou. Ele disse, hoje eu vou ficar com o Carlos e com a Ellen, e vou sentar e vou aproveitar eles um pouco. E é sobre isso, gente. Eu falei bem isso para ele. Eu disse assim, eu gosto de trazer esses exemplos para a palestra, porque é para a gente parar e pensar mesmo. Eu disse assim, Di, eu chamo ele de Di. Eu disse, Di, os nossos pais não faziam academia, e não faziam dieta, e comiam bastante farinha, e não é que isso seja certo. Mas eles estão aí, tendo os netinhos e vendo nós. Eu disse, então, volte e meia nós faltar à academia, ou nós comer alguma coisa errada, ou nós assistir e deixar alguma coisa que nós tínhamos para fazer, né, de lado, e ficar com a nossa família. Isso é muito mais importante do que só estar sempre com a agenda lotada e fazendo tudo, correndo, e não dando tempo para a nossa mente. A gente entra nessa pressão social de ter que estar sempre dizendo que sim para tudo. Eu achei bem importante até que domingo eu vi no Fantástico o Felca falando sobre isso, a importância também de saber dizer não quando a gente não quer fazer alguma coisa, de nós saber dizer não para não ir num lugar quando a gente não quer. E não precisa ser mal educado, e não precisa agir de grosso modo com a outra pessoa. Tu vai dizer, não, hoje eu não estou afim, hoje eu vou fazer outra coisa. A pessoa que gosta, ela vai respeitar e vai entender. Enfim, agora vamos ver o que essa ansiedade, na visão espírita, fala, né, gente? Na visão espírita de Allan Kardec, a ansiedade é um desequilíbrio interior fruto de falta de fé, orgulho, impaciência e apego excessivo a resultados materiais. Resulta da pressa em controlar o futuro e da desconexão com a confiança da providência divina, sendo tratada como autoexame, oração e reeducação mental. O que Allan Kardec traz? Pontos-chave sobre a ansiedade e o espiritismo. A causa é compreendida como um reflexo de nosso modo de pensar e sentir. Muitas vezes reflete um apego excessivo ao orgulho, à impaciência, a uma falta de confiança na providência divina. Por que, gente? Por que é isso? Porque a gente quer fazer tudo do nosso modo. E a gente acha que tudo depende de nós. E nós não temos, às vezes, a consciência que não está tudo em nossas mãos. Que tem coisas que fogem das nossas mãos. Nesse livro, Superando a Ansiedade, a Eulália cita exemplos como assim, ó. Às vezes, na vida de uma pessoa, está tudo correndo bem. Ela tem uma vida profissional boa, ela está a caminho de uma vida amorosa que ela gostaria de ter, ela tem a sociedade
que vê ela com bons olhos, amigos, família, tá tudo bem. E às vezes do nada vem um vírus invisível que ela não enxerga, que é tão pequeno, e ela pega um vírus e vem a desencarnar. Nesse livro ela dá esse exemplo. Então, a vida não está sob o nosso controle. Por isso que a gente tem que ter muita fé em Deus, muita fé, e deixar que as coisas sejam do jeito que Ele acha melhor. Nós, às vezes, não temos a paciência. A gente quer fazer tudo da nossa maneira. A gente quer fazer as coisas acontecerem, ainda mais como eu comentei antes, com essa pressão da sociedade, que a gente tem que estudar, que a gente tem que trabalhar, que as coisas têm que ser da nossa maneira, né? Vivemos em tempos de pressa e cobrança. A ansiedade se tornou comum. A ansiedade é excesso de futuro. A gente começa a se estressar com o dia de amanhã, com aquele futuro que a gente nem sabe se ele vai acontecer mesmo. E a gente começa a sofrer antecipadamente com tudo isso. E é muito fácil a gente falar que não é para ter ansiedade. Mas é muito difícil para quem tem. É uma coisa que a gente não controla. E é uma doença que está aí e que é muito complicado. O que a espiritualidade vem dizer? Que jamais se deixa de pedir ajuda, né, do profissional, dos remédios, do uso do remédio, mas que isso seja temporário até a gente reaprender, se reconectar com Deus, com a fé, com as coisas mais importantes. Da gente ver o que realmente importa na nossa vida. Usar o medicamento não é uma forma errada, é uma forma correta que a gente usa para melhorar. Mas que a gente não fique só nisso, só preso ao remédio solucionar os nossos problemas, essa nossa ansiedade. Que a gente comece a fazer a nossa reforma íntima e ver o que está me ocasionando isso. O que eu posso mudar na minha vida para não viver nessa angústia. Porque quem tem crises de ansiedade sabe que é horrível. Eu já tive crises de ansiedade e já parei no hospital por causa disso. E é horrível. A sensação é que tu vai morrer mesmo. Mas com o passar do tempo, depois da espiritualidade, depois dos estudos, que a gente vai tendo uma maturidade e vendo que a gente não comanda as nossas vidas, que a gente tem que deixar as coisas nas mãos de Deus, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Por que sofremos pelo que ainda não aconteceu? Medo do amanhã, necessidade de controle, falta de confiança. Né? Aqui nós temos uma passagem, né, que diz aqui no Evangelho, Mateus 6, 26 a 30, que ele diz bem assim, Jesus diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu em qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? O que ele quis dizer com isso, gente? Que a gente se preocupa demais, né? Que a gente quer trabalhar para garantir o nosso sustento, para garantir nossas vestes. E o que ele quer dizer? Que essa preocupação, essa ansiedade,
que a gente tem, e que já lá naquela época ele já falava para os homens que se preocupavam com o que eles iriam comer e com o que eles iriam vestir. Se os pássaros tinham o que comer e eles não semeavam, né? Os lírios eram mais bonitos do que as roupas do rei Salomão e eram da natureza. Por que Deus, que é nosso Pai, que nos ama muito mais do que as aves, iria nos deixar passar por necessidades? O que Ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente tem necessidades superiores às que realmente importam. Que a gente às vezes se preocupa muito com as coisas fúteis. Que a gente está sempre correndo. Se a gente compra uma coisa, a gente quer comprar uma melhor. Se a gente dá um negócio para o filho, a gente quer dar outro melhor. E aí a gente não tem paz na vida, porque aquilo vira uma angústia. A gente fica refém das nossas atitudes. A gente vira uma pessoa ansiosa, refém daquilo que a gente programa, daquilo que a gente quer ter. Porque se nós formos gratos pelo que a gente tem, isso não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar, que a gente não tenha que correr atrás para conquistar os nossos objetivos. Mas que a gente seja grato pelo hoje. Que a gente corra atrás, que a gente trabalhe para conquistar as nossas coisas, mas que a gente não se frustre com as coisas que a gente não conquista. A frustração vem das expectativas que a gente cria. As frustrações da nossa vida é fundada na expectativa que eu crio na outra pessoa. Em vez de eu criar a expectativa em me melhorar, eu crio a expectativa que a outra pessoa melhore. Aí a pessoa não melhora do jeito que eu quero que ela melhore, aí eu me frustro. A frustração é criada por nós. É a mesma coisa com as coisas materiais. A gente trabalha, a gente conquista. E a gente sempre cria uma expectativa de mais. Isso é bom, a gente tem que querer as coisas. Mas a gente também precisa ser grato e agradecer por aquilo que a gente conquistou. Se vir a coisa que a gente tanto almeja, que a gente trabalha, que a gente planeja, ótimo, que bom, né? Mas se não vir aquilo, se Deus escolheu por outro caminho, vamos ser gratos por isso também. Não vamos cair nessa ansiedade de querer tudo sempre do nosso jeito. Às vezes o nosso jeito, que a gente acha, nós, incapazes de compreender a nossa vida imortal, porque nós estamos aqui, a gente esquece, né? A gente tem um véu de esquecimento quando a gente vem novamente reencarnar. Então nós esquecemos das outras vidas que a gente já teve. A gente acha que para nós uma coisa é melhor. E quando vem outra, a gente não entende que aquilo ali veio para fazer com que a gente evolua. Para que a gente viva aquilo que a gente já acertou que nós iríamos viver lá, né? Na nossa programação reencarnatória. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, Jesus diz. Vamos viver o hoje. Vamos fazer o que dá para fazer hoje. Amanhã a gente não sabe. A gente tem tanta ansiedade pelo amanhã, né? A gente não sabe. Vamos ensinar as coisas certas para os nossos filhos. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? Quem é pai e mãe, a gente sempre quer, mas a gente às vezes impõe as coisas que para eles não é o melhor. Então isso a gente também tem que entender. Nós temos que deixar que Deus, a gente tem que orar, aconselhar, dar bons exemplos, encaminhar para o lado do bem, né? De Deus, da fé, mas não decidir as coisas por eles. Porque nem sempre o pai e a mãe sabem o que é melhor. Deus sabe. Então, às vezes, os pais também se frustram porque criam expectativas nos filhos daquilo que eles queriam. E depois a felicidade do filho não é essa. E a gente tem que aprender a ter aceitação, deixar aquele orgulho de lado, né? Aceitar o que Deus mostrou para nós. Jesus nos convida à confiança no futuro, de botar as coisas na mão dele. A ansiedade nasce quando queremos antecipar os sofrimentos. A gente antecipa.
Sofremos duas vezes, na verdade, né? Antes e quando acontece, mas às vezes nem acontece. Então a gente sofreu por nada, né? O que é ansiedade na visão espírita? Excesso de pensamento no futuro, falta de presença no agora, como eu disse, às vezes sentar com a nossa família, sentar com os nossos amigos, fazer o que a gente gosta, né? Dificuldade de entrega à vontade divina. Divaldo Franco diz: a ansiedade é o medo do futuro invadindo o presente e roubando a paz da alma. A gente faz a nossa paz, a gente que perde a nossa paz, a gente faz. Deixa o futuro, deixa acontecer, é difícil, mas a gente tem que lutar. Ontem nós tivemos a palestra lá em Roda Alta, que a Dani falou uma coisa muito legal. Ela falou sobre superação. E a gente passa por muitos desafios na vida, né? Todos passamos por perdas, por problemas. E ela disse que em vez de a gente falar, eu estou passando por um luto, é para a gente colocar a palavra, estou superando um problema. Muda toda a situação. Nós estamos aqui de passagem. Essa vida é passageira. Então não termina aqui. Deus está nos dando essa oportunidade dessa escola para nós viver e evoluir. Só que Ele quer nós felizes, Ele não quer nós tristes. E nós temos que aceitar Ele. Quantas almas, quantos espíritos queriam estar aqui, né? Nessa chance de viver a vida terrena, de ajustar suas contas, de evoluir. Só que até para isso eu estava pensando hoje, gente, quando eu estava lendo o material de novo, eu estava pensando, até isso nós temos que ter paciência. Porque às vezes como espíritas a gente quer ansiedade para evoluir. Não, cada um é único. Deus nos criou, cada um de uma forma, cada pessoa é única. Então existem pessoas que são melhores em umas coisas, são outras em outras, tem pessoas que dormem pouco e está tudo bem, estão ativos, tem pessoas que têm que dormir um pouco mais, tem pessoas que têm mais forças, tem pessoas que são mais fracos e está tudo bem. A gente tem que se aceitar, somos únicos. Já pensou se Deus fizesse todo mundo igual, todo mundo ativo, todo mundo forte, todo mundo, né? Não teria. É para isso que a gente veio aqui. Aqui já passamos. Ansiedade e desprevidência. Planejar é equilíbrio. Ansiedade é sofrimento antecipado. A previdência prepara. A ansiedade desgasta. É aquilo que eu falei já e que eu repito, gente. A gente não deve deixar a vida ir com a barriga, né? Empurrar a vida com a barriga. A gente deve se planejar, a gente deve saber onde que a gente quer chegar, né? Porque senão até perde a graça. A gente deve saber. Mas que a gente entregue as coisas nas mãos de Deus e que a gente aceite de forma que ela for, né? Tem gente às vezes, não, eu vou estudar, eu vou trabalhar, daí com quanto tempo eu vou me casar, depois eu vou, com tanto tempo de casamento, eu vou engravidar, aí eu vou ter filho, quando o meu filho mais velho tiver uma idade, eu vou ter outro filho, e tá. E aí, vai para a vida real e isso não acontece. Porque não é no nosso tempo. Não é uma lista de compras que a gente faz a vida. É no tempo de Deus. E aí que vem que a gente tem que esperar, ter fé e entregar nas mãos do divino, que ele faça pelo melhor, né? Vamos fazer o quê? Vamos continuar no caminho certo, não vamos nos desesperar. Tem gente que se revolta muito contra Deus quando aparece uma doença na família, quando não consegue engravidar,
quando acontece um problema conjugal, tem gente que se revolta. Por que comigo? O que eu fiz? Porque Deus não existe. Por que Deus vai fazer isso comigo? Não é assim. Isso é uma prova para ver até onde a nossa fé vai. Isso é uma prova para nós evoluirmos. Dói, dói. Tem dias que nós vamos chorar? Vamos chorar. Tem dias que nós vamos ter que se resguardar e ficar quietinho do nosso canto. Mas é assim. E depois nós vamos ter que voltar, viver e confiar. A gente não pode se revoltar contra o nosso Pai, Deus que é todo bondade e amor. Ele nunca faria nada para nos prejudicar. Só que a gente não entende isso, né? A lei de causa e efeito, né? Nada acontece por acaso. Isso gera uma confiança maior e não medo. A gente entender que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Devemos agradecer. Esse é um parágrafo que eu tirei de dentro do livro. Devemos agradecer sempre. Observar a vida com infinita gratidão a Deus e oferecer a ela o melhor de ti. Não te esqueças de que recursos infindáveis foram movidos para garantirem o dom de viver, e não sofras em demasia por aquilo que te contraria os anseios, pois muitas vezes esses obstáculos são o teste de aprimoramento indispensável à tua evolução. Se não és bem-sucedido no campo familiar, talvez possuas uma roda invejável de amigos. Se teu campo profissional não é coroado pelo êxito esperado, ao invés de desiludires, agradece pela tua saúde que te cerca a existência. Há tantas coisas que possuis e pelas quais deveria agradecer, que não podemos supor que te apegues somente àquelas que não saíram como planejado. Para de dizer que é infeliz. Para de reclamar. Se nem sabe levar em conta, não tem capacidade ainda para entender o que é melhor para a tua alma. Então é aquilo que eu comentei antes. Às vezes a gente reclama por uma coisa que está acontecendo na nossa vida e a gente não quer, só que é aquilo ali que vai fazer a diferença na tua evolução espiritual e vai fazer a diferença na tua alma. Então, que a gente saiba a usar a nossa balança, como dizia no livro. Às vezes a gente tem um problema em casa, mas a gente tem um ombro amigo, uma pessoa maravilhosa, que às vezes outra pessoa não tem. Às vezes a gente não está tão bem financeiramente, mas a gente está super bem de saúde. Às vezes a gente não está bem de saúde, mas tem um monte de gente ao redor da gente, nos cuidando, nos dando amor, nos dando afeto, nos dando aquilo que eu preciso para aquele momento. É só a gente parar e observar. A gente levanta de manhã e a gente tem tanta coisa de graça, boa, só que a gente está tão no automático que a gente nem se dá conta quanta coisa boa a gente tem. Quanto sol, quanto a chuva, quanto ar. Se a gente parar de respirar, a gente não sobrevive, né? Se falta o ar, se começa a dar uma tosse na gente, a gente quase morre. Mas quando a gente está bem, a gente não dá valor. A gente não dá valor porque todos nós aqui temos muita comida na mesa. A gente não passa por fome. E se a gente passa algum dia por fome, ou é por dieta, ou porque não deu tempo ainda de comer. Agora tenta ficar sem comer e pensar que tu não pode, ou tu não tem condições. Ou pior que isso, eu sempre penso que é pior. Um filho teu ter fome e tu não ter dinheiro para comprar comida. E tu ter que enganar ele, inventar uma história que já vai vir, que vai chegar. Então a gente não dá valor pelas mínimas coisas que a gente tem. A gente não dá valor por um copo de água que a gente bebe. E esses dias o vizinho meu da frente ficou bem ruim. Ele teve um problema de saúde e ele ficou hospitalizado uns 30 dias.
E lá não podia ir visita, nada, ele foi Palmeira das Missões. E aí quando ele voltou, eu fui lá ver ele. E ele disse assim: eu nunca mais vou reclamar de nada na minha vida, Fernanda. Eu disse: por que, senhor? Ele disse: porque eu tinha muita sede, mas eles não podiam me dar água, porque ele estava no tratamento para descobrir o que era, e aí ele ficou uma semana que eles só encharcavam as gases e molhavam os lábios, ele não podia tomar água. Ele disse: aí que a gente aprende a dar valor pelas mínimas coisas, a importância que tem um copo de água. E a gente às vezes reclama que não deu certo isso, que eu não comprei aquilo, que eu não consegui, que eu não ganhei aumento, sendo que a gente é privilegiado de tantas outras coisas. Que a gente comece a ver esse lado. Se a gente começar a ver tudo isso diferente, dar valor para essas pequenas coisas e começar a agradecer, automaticamente as coisas vão melhorando, a positividade vai e a ansiedade vai para longe. Aqui, causas espirituais da ansiedade: apego ao controle das coisas, que a gente sempre quer ter, né? Controle de tudo. A gente quer ter o controle dos pais, dos filhos, dos amigos, dos irmãos, da vida, do tempo, se está quente, se está frio, se vai chover, se não vai, né? A gente se preocupa com tudo. A falta de fé prática, aquela fé mesmo que aceita o que Deus manda. O orgulho, achar que tudo depende de nós. A influência espiritual, gente. A sintonia com os pensamentos negativos. Quando vibramos medo constante, nos conectamos com os espíritos que também vivem nessa frequência. Nós somos sempre acompanhados de muitos espíritos, muito mais do que a gente imagina. Assim relata aqui no livro também. E essa conexão é muito importante. Então, quando nós vamos baixando a nossa frequência, achando que tudo está ruim, achando que nada é bom, que a gente reclama, se preocupando com as coisas que vão acontecer, e geralmente essas preocupações que vão acontecer e se der errado, e se der um acidente, e se eu não conseguir pagar, e se eu perder o emprego, e se eu tiver e não tiver o dinheiro para pagar a prestação, e se eu não... É só se eu não conseguir, é só coisa negativa. A gente nunca tem ansiedade por coisa positiva, né? Geralmente é medo que não aconteça algo. E aí quem que se aproxima de nós? Quem que a gente está atraindo? Os espíritos bons, benevolentes, positivos? Não, né? A gente só está atraindo aqueles espíritos frustrados que são negativos e que cada vez fazem a gente entrar mais nessa frequência de ansiedade e de mal-estar. Por quê? Porque eles estão por aí, nos rodeando, conforme o nosso pensamento. Então, gente, o que a gente faz para combater essa ansiedade, né? O que a gente faz? Vamos começar pela prece, né? Acalma a mente, a gente se afastar e fazer uma prece. Às vezes a gente não precisa estar num lugar, aqui na casa espírita, ou numa igreja, ou em casa, sozinho. A gente pode fazer várias preces durante o dia, né? Fecha os olhos, acalma o teu coração, dentro do carro. Eu agora vim de Rondalza escutando música de Deus. Então é isso, é tu pensar em Deus, largar nas mãos dele, silenciar, fazer uma meditação profunda, exercitar a paz com as pessoas, não levar tudo a sério, a ponta da faca. Se alguém te diz alguma coisa, eu já retruco, ou foi pra mim, largou uma piadinha pra mim, sabe? Não, vamos levar as coisas mais de boa. Vamos se colocar no lugar do outro. E nem todo dia a gente tá bem. Tem dias que a gente acorda, que a gente nem se aguenta. Então, como é que a gente vai exigir? Às vezes a gente não se aguenta, a gente não pode exigir do outro que esteja sempre a mil maravilha. Vamos ser nós, né?
Vamos criar expectativas, como eu disse, em nós melhorar, e não esperar a expectativa do outro. Mentalizar o amor, pensar em momentos de amor, faz muito bem. Quando a gente está numa crise da ansiedade, orar e vigiar, né? O nosso ditado espírita, não é esse? Orar e vigiar, orar nossos pensamentos. Vamos cuidar o que a gente pensa. Quando a gente está indo para aquela fase de ansiedade, de coisa ruim, de pensamento negativo, vamos lembrar numa ocasião que a gente passou com a nossa família, num momento de amor, numa fase da vida dos nossos filhos, no encontro com o familiar. Vamos levar o nosso pensamento, elevar ele, elevar a nossa vibração. Traz amparo espiritual. Como a gente baixa a nossa energia negativa e atrai aqueles espíritos obsessores que têm uma energia ruim, a mesma coisa se nós elevar nosso pensamento, nossa fé, nosso amor, nós vamos atrair quem? Aqueles maravilhosos que só vão trazer bem-estar, só vão estar junto conosco, nos instruindo a fazer coisas boas. Então é como conectar o rádio. Às vezes o meu marido, ele fica me fazendo umas perguntas para ver se eu me contradigo, né? E eu digo assim para ele: e tu vê as ondas do Wi-Fi? E ele olha para mim e não conecta na internet? E tu vê a energia que sai da tomada e não liga as coisas? É a mesma coisa, gente. Nós estamos conectados. É ondas de energia. É só a gente se ligar. A gente fica duvidando às vezes das coisas, mas a gente vê tudo o que acontece? A gente não vê, mas a gente acredita, né? Então, confiança em Deus, entregar, não é desistir, é confiar. A gente continua lutando, mas com Deus junto de nós. Como a Dani disse ontem lá em Manda Alta também. Quando a gente está atravessando um problema, é ruim. Mas atravessar o problema sozinho é muito pior. E se a gente tem fé em Deus, a gente nunca está sozinho. A gente só tem Deus, que é o Todo-Poderoso, do lado da gente. Tem pessoa melhor para a gente ter fé em Deus e Jesus Cristo? Então, vamos passar. Vai ser difícil, mas vai passar. Nada é para sempre. Outras dicas, gente. Como combater a ansiedade? Viver o presente. Fazer exercícios físicos diários. Mas quando não quiser, também não precisa, tá? Pode tomar um chimarrão. Alimentação balanceada, equilibrada, de boa qualidade. Cuidar da qualidade do sono. Se dá o luxo, gente, de descansar, de ter uma vida saudável, de não viver sob a pressão da sociedade. Ter uma vida digna. Técnicas de relaxamento, lazer. Ansiedade vive no futuro. Paz vive no agora. Vamos buscar aquilo que nos traga paz. Reforma íntima. Reforma íntima. Trabalhar pensamentos repetitivos de bem-estar. Substituir o medo por confiança. Não tenhamos medo de nós mesmos. Isso é bem importante, gente. Não ter medo de nós mesmos. Jamais procuremos o de que precisamos nos outros. Jamais procuramos nos outros o que a gente precisa. Tá? Podemos encontrar tudo em nós mesmos. Somos obra divina e fomos criados com total exclusividade. Temos receio de estar a sós conosco. Hoje em dia, a gente tem medo de ficar sozinho. Tem gente que não consegue ficar só. Os apelos constantes formulados pelo mundo nos habituaram a uma vida externa, afastando-nos do hábito saudável de estar com nós mesmos. Por alguns instantes, a fim de refletirmos sobre a vida. O consumismo exacerbado nos engole as forças e nos impõe compromissos desnecessários, mas que exaurem todas as reservas orgânicas e espirituais.
E por isso que a gente acaba caindo às vezes numa depressão e numa ansiedade. Porque a gente quer entrar naquela onda da sociedade, de ter, ou de participar de tudo. Se alguém vai no lugar, mas como que eu vou ficar de fora? Se alguém tem um carro novo, como é que eu vou ficar com o velho? Se está na moda aquela roupa, como é que eu não vou ter? E aí, a gente cria os nossos problemas, né? A gente cria problemas que nós não tínhamos necessidade de ter. Nós que criamos a nossa ansiedade. E esse negócio aqui de a gente ficar a sós com nós mesmos é muito bom. Eu acho muito válido a pessoa ter o tempo de reflexão, ter o tempo dela de silêncio, de pensar, de sentir, de conversar com Deus, de sentir a falta dos demais, mas dela ter o tempo dela. A gente tem que entender que Deus nos fez ali, como diz, com exclusividade, cada um é exclusivo. A gente tem que se amar, a gente tem que gostar da nossa companhia. Isso é muito importante, porque senão a gente vira um dependente de outras pessoas. E aí vira aquele círculo vicioso, como eu disse no início. Quando tu vira dependente de outras pessoas para ser feliz, tu cria expectativa que aquelas pessoas vão fazer aquilo que tu quer. E nem sempre vai ser do jeito que tu quer. Porque ninguém é obrigado a fazer o que os outros querem. E aí tu se frustra, e aí tu se deprime, e aí tu fica ansioso. Agora, quando tu gosta de si mesmo, quando tu gosta da tua companhia, quando tu gosta de refletir, de estar com Deus, de conversar com Deus, eu converso com Deus. É muito bom. É uma paz muito boa. Tu tem paz. Eu confesso para vocês que a primeira vez que deu aquela pandemia da gripe H1N1, há anos atrás, eu surtei. Eu tinha pânico daquilo tudo, eu achava que era o fim do mundo. Quando passou, eu pensei assim, meu Deus do céu, tomara que nessa vida que eu estou nunca mais dê uma pandemia. Aí veio a Covid-19, muito pior, né? Que a H1N1, mais forte. Nós sofremos mais na pele, assim, pessoas próximas. Mas aí eu já estava com outro pensamento. Eu já confiava em Deus. Eu não sofri nem um terço, porque eu pensava, não está sob o meu comando. Então, gente, agora finalizamos, né? Já vamos para a parte final. E a conclusão é que o verdadeiro valor da oportunidade chamada reencarnação. Será que pode-se imaginar que ao redor desse abençoado planeta que te acolhe, bilhões de espíritos em atrozes aflições dariam tudo para ocupar o teu lugar, mesmo mantendo todas as condições em que vives? Não te desgaste tanto para conquistar o que por fim não poderás usufruir. Pois teu espírito não precisa de bens materiais, ele precisa de bênçãos e de virtudes, entre estas a do desapego, que te proporcionara um retorno em paz. Aqui eu vou ler a última mensagem do livro Quem Puder. É maravilhoso, tá? É tipo daqueles livros que a gente lê, mas tem que guardar, porque depois de um tempo tem que ler de novo, e de novo, e de novo, sabe? Pra gente lembrar o que diz. E a mensagem final. Talvez amanhã. Talvez amanhã encontres algum tempo para estar com Jesus. Talvez amanhã, antes que o cansaço alcance os limites de tuas forças, consigas fazer uma prece. Talvez amanhã descubra que até os problemas aparentemente insolúveis tu tens condições de resolver. Talvez amanhã consigas definir que os obstáculos são lições de difícil aprendizado a rogar atenção. Talvez amanhã estejas apto a entender como é importante o trabalho
trabalho contínuo a favor do bem. Talvez amanhã descubras quanto é saudável sustentar um pensamento otimista. Talvez amanhã possas esquecer comezinhos problemas e sair em socorro de alguém. Talvez amanhã já consiga dispensar um sorriso a um irmão deprimido. Talvez amanhã observes o erro alheio sem intenção de condenar. Talvez amanhã estejas preparado para superar a ti mesmo. Talvez amanhã conquiste o dom da paciência. Mas talvez amanhã seja tarde demais para tudo isso. Faze hoje, faze agora, todo o bem que possa a favor de ti mesmo. É com essa mensagem que eu encerro essa palestra e espero que vocês tenham gostado e que levem essa mensagem para a gente viver o hoje em paz e deixar as coisas no possível sempre nas mãos de Deus. Agora vamos fechar nossos olhos, fazer a oração final e levar nossos pensamentos a Deus. Senhor Jesus, nesta noite elevamos nossos pensamentos a Ti, agradecendo pela oportunidade de aprendizado. Sabemos, Mestre amado, que muitas vezes a ansiedade invade nossos corações, porque ainda temos dificuldade de confiar plenamente na sabedoria das Tuas leis. Ajuda-nos a silenciar a mente inquieta, a acalmar o coração aflito e a lembrar que nenhum de nós está sozinho. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, com serenidade, com fé e com esperança. Quando o medo do futuro surgir, que possamos sentir a Tua presença, lembrando que o amanhã pertence a Deus. Abençoa todos os corações ansiosos, todos os que sofrem em silêncio, e envolve-nos na Tua paz. Que possamos sair daqui mais confiantes, mais tranquilos e mais dispostos a entregar nossas preocupações nas mãos do Pai. Que possamos sair daqui com muita paz e amor e levar essa mensagem, esse amor, essa luz, essa positividade às pessoas que ficaram em casa, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho. Que essa luz também transcenda toda essa cidade, as escolas, as casas de passagem, os orfanatos, os asilos e principalmente que dê muita luz e conforto aos hospitais, onde se encontram pessoas que passam por provações e por dores físicas. Que Deus dê muita fé e muita coragem a todos nós. Que assim seja.